Me diz uma coisa, você já tem 30 anos? Ainda não? Tá perto? Ah, falta bastante? Então vamos fazer o seguinte, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que muda com 30 anos. Se você já tem 30 ou mais, escreve pra mim o que você acha. Se você ainda não tem, presta bem atenção em tudo que eu vou falar aqui. Trinta anos não é fácil. Quando vocês veem esta carinha e vocês pensam, 30 anos, como a pessoa ainda é nova, não tem muita coisa de diferença, né? Tem. A primeira coisa que eu mais senti diferença é o metabolismo. Para mim, ganhar peso não é um problema. Porém, mesmo que eu não ganhe peso, o meu metabolismo ele tá mais lento. Sequência de noites mal dormidas, me alimentar muito fora da minha rotina alimentar, beber demais. Eu não bebo uma quantidade grande de bebida alcoólica, mas quando eu era mais nova, se eu bebesse, eu passava mal, mas estava tudo certo. Hoje em dia, pela madrugada, se eu bebo, é um saco. O corpo todo fica imprestável. Inclusive, essa coisa de noites mal dormidas, se eu passar umas 3, 4 noites dormindo muito pouco, nossa, eu acho que nesse quinto dia eu vou estar parecendo uma bêbada, porque eu vou estar totalmente abobada. Inclusive, da última vez que eu dormi muito mal, eu cheguei até a ter febre, para vocês terem uma ideia. Então, o metabolismo não é absurdos, mas sim, o metabolismo fica mais lento. Em especial para quem tem esse problema de peso, vai notar muito mais. Até porque as dores no corpo, sabe quando você é jovem, aí você vai para a academia um dia, malha um pouquinho e aí volta para casa no dia seguinte tá com dor no corpo? Pois é, com 30 anos isso acontece, só que a frequência é muito maior, porque não se restringe à academia. Se você vai praticar algum esporte, se você vai fazer qualquer coisa que esteja fora da tua rotina, até mesmo atividades não tão pesadas, mas que esteja fora da sua rotina de movimentos, dá uma dor no corpo no dia seguinte. Outra coisa que eu tenho percebido muito é a impaciência e a intolerância. Eu não tenho mais ido muito à balada. Eu nunca fui uma pessoa muito de balada. Mas nos últimos anos eu percebi que a frequência com que eu saía diminuiu bastante. E não é só isso. Entrei num ambiente que está com música alta. Ok, não tem problema nenhum. Mas permanecer nesse lugar pelo mesmo tempo que eu conseguia permanecer antigamente, tá fora de cogitação. Tolerância para show. Chegar antes, pegar fila, ficar horas esperando para entrar, depois ficar horas lá dentro num empurra-empurra com um monte de gente, pagando caro para ver de longe o artista que você quer ver. Gente, na hora de comprar um ingresso para show hoje em dia, eu já penso 1000 vezes. E se eu tiver a opção de ver a apresentação do artista que eu quero ver em teatro ou espaços mais assim, será uma opção, com certeza. E a própria impaciência com gente que fica fazendo mimimi, com coisas bobas, dia a dia de internet. Mas eu tenho 20 anos e já sou impaciente. Espera você chegar nos 30 então. E depois 40, 50, só piora. Mas tem coisas boas, não vamos falar só de coisas ruins. Foco. Quanto mais idade eu tenho, mais eu percebo que eu passo a ter foco nos meus objetivos, foco no que eu acredito. Inclusive assim, sem medo de abrir mão de certas coisas. Eu, por exemplo, há um tempo atrás, abri mão de trabalho, porque eu via que não tinha a ver com os meus princípios e não tinha a ver com o foco que eu queria dar na minha carreira. Então eu abri mão mesmo porque você passa a ter um foco muito maior. Foco no teu trabalho, foco nos teus estudos, muda. Fica uma pegada diferente. Mesmo que você já seja focado na fase mais jovem, na fase dos 30 você percebe que tem um foco ainda maior. Com o foco, inclusive, começa a vir algumas preocupações. Você começa a se preocupar mais com a sua carreira, com o que você está fazendo com o teu currículo. Você começa a se preocupar mais com a sua família, começa a perceber o quanto eles são importantes para o teu dia a dia. Aliás, essa preocupação com a família, ela gera também uma aproximação maior com a família.
Isso eu não falo só por mim. Todos os meus amigos, primos, pessoas próximas de mim, que eu acompanhei a fase de adolescência, o início da vida adulta e acompanho agora na faixa dos 30 anos, têm uma aproximação maior com a família. Você percebe que passa a ser tão importante você ligar e conversar com a sua família quanto um amigo. Então, quando a gente é mais jovem, tem essa tendência a querer ligar para o amigo, falar com o amigo, contar as coisas para o amigo, ter esse contato mais direto com as nossas amizades. E na faixa dos 30 anos, começa a se equilibrar o quanto você quer falar com os teus amigos e o quanto você quer falar com seus pais, irmãos, algum tio mais próximo. Então você tende a se aproximar mais da sua família. E por mais que você tenha adquirido uma intolerância a coisas externas, você tende a ser mais tolerante com a sua família. Você tende a olhar as coisas que eles falavam e faziam de outra forma. Você passa a falar, não, tudo bem, vai, vó, eu como esse pudim a mais que você fez, mas é só hoje, é uma forma de você querer me agradar. Então não é mais aquela coisa tipo, ai, que saco. É uma coisa mais, ok, vó, eu te entendo, isso é demonstração de amor. Você começa a pensar um pouquinho mais sobre o seu dinheiro e sobre as suas conquistas fixas. Até os 30 anos, viajar para algumas pessoas é a prioridade. Isso é muito bom, isso é legal. Eu, inclusive, compartilho desse ideal. Acho que viajar te traz benefícios inúmeros, como experiência de vida, como experiência pessoal e profissional. É muito bom. Porém, quando você vai chegando nos 30 anos, você percebe que guardar dinheiro única e exclusivamente para viajar talvez já não seja mais a melhor ideia. Talvez ter duas poupanças, uma para viagem e outra para conquistas fixas. Um carro, uma casa. Mônica, eu acho que as minhas conquistas fixas estão ganhando na prioridade de viagem. Então foca em guardar para as conquistas fixas e deixa a viagem só para aquele 13º que vai sobrar um pouco, e aí você faz uma viagem até mais perto. Mas a verdade é que a gente começa a sentir falta de ter uma casa, de ter um carro. Eu, por exemplo, tenho como opção de vida aqui em São Paulo não comprar um carro nesse momento. Eu acho que os gastos com transporte público, aplicativos, eles são mais vantajosos para mim do que a compra de um carro. Mas mesmo assim, já tem aquela coisa tipo, poxa, tudo bem, eu não quero comprar um carro, mas eu preciso comprar uma casa, eu preciso fazer um investimento financeiro, eu preciso estar com 40 anos tendo uma estabilidade que se eu quero lá pra frente, eu preciso começar agora. Então essas coisas começam a pesar e começam a fazer parte do nosso cotidiano. Na hora de gastar com besteira, na hora de gastar com o show, que eu falei há pouco, na hora de ficar indo pra balada, que eu falei agora há pouco também. Então um pouco da intolerância, ela vem também disso, de você pensar, putz, eu gastei tanto nesse show, eu podia ter investido esse dinheiro e eu tô aqui, passando fome, passando sede, passando mal, tem muito disso também. E a última coisa que eu quero falar, que muda bastante quando você tá com 30 anos, é que você percebe que a vida começa a te cobrar as dívidas. Que dívidas são essas, Mônica? Dívidas de tanto fast food, dívidas de tanta falta de uso de protetor solar, dívida de tanto ficar pintando o cabelo. Todas essas dívidas de não usar óculos direito, de não ter usado direito um aparelho, qualquer coisa assim que você tenha feito errado até os seus 20, 25 anos, não teve um peso tão grande na tua vida. Mas a partir dos 30, essas coisas começam a aparecer. O cabelo ele vai ficando mais quebradiço, ele não suporta mais tanto impacto de tintura como ele suportava anteriormente. A pele, que você durante anos não usou direito o protetor solar, ela começa a aparecer as primeiras manchinhas. O óculos que você não usou direito na época da adolescência, início da vida adulta, começa a pesar num grau muito maior ou num cansaço de vista, o mesmo para ficar vendo o celular muito de perto, televisão muito perto, computador, a tua vista vai ficando bem mais cansada. Todas essas dívidas que você acumulou e não pagou
anteriormente começam a ser cobradas com 30 anos. É por isso que até os 30 anos, normalmente você tem uma rotina de atividades físicas muito voltadas para o teu corpo. Mas a partir dos 30, 35, 40, você começa a ter uma rotina de cuidados com a saúde. O exercício ele passa a ser também para a saúde, aquela dieta que era para perder 5 quilos, agora é uma dieta de reeducação alimentar. Você passa a usar melhor o seu óculos, tanto de grau quanto de sol. Então todas essas coisas começam a mudar na tua rotina, porque você começa a pagar as dívidas. Algumas varizes vão aparecendo na perna. Tudo isso são coisas que mudaram e vem mudando ao longo desses meus 30 anos. Como eu falei, eu observei isso em mim e nas pessoas próximas. Por isso, eu quero deixar esse espaço aberto para vocês que estão nessa fase comentarem aqui tudo o que vocês acharam sobre o vídeo, o que vocês querem acrescentar. As pessoas que estão bem abaixo dessa idade, também fica de olho nessas dicas e nos comentários daqui, para ver o que é que já pode começar a mudar agora para ter menos impacto na faixa dos 30 ou até mesmo 40. E que esse vídeo possa ter sido um canal aberto de conversa pra gente e dicas importantes para você. Espero que vocês estejam gostando do canal, se inscrevam e continuem acompanhando. Uou, deixa eu falar,